Boa noite, alunos e alunas. A gente vai dar continuação à nossa disciplina, continuidade à nossa disciplina. A gente vai falar hoje sobre férias, tá bom? O assunto de hoje é férias. Eu estou deixando o material gravado previamente aí para vocês, para a gente se organizar um pouquinho melhor. Eu tenho bastante coisa ainda para desenvolver para as nossas aulas. Então, desligando a câmera e vamos começar os procedimentos para iniciarmos nossa aula. Como eu mencionei, a aula de hoje é sobre férias. É um tema bem interessante. É claro que a gente aqui não vai se aprofundar como gostaria na questão das férias, porque férias é um tema bem mais complexo e demandaria de um pouco mais de tempo. Mas a gente vai tentar ver os pontos principais aqui sobre férias, tá? Férias é uma previsão legal, tá lá no artigo 130 da Constituição, da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Ela acontece após 12 meses de vigência do contrato. Então, a partir do que você completa 12 meses, você tem direito a tirar férias e você vai ter direito a alguns dias de férias, dependendo do número de faltas injustificadas, aquelas que você faltou por algum motivo que não teve justificativa legal. Se você faltou até 5 vezes nesse período de 12 meses, isso sem justificativa. Faltas com justificativa não entram nessa conta, tá certo? Somente faltas sem justificativa, faltas injustificadas. São aquelas que, por mais que de repente para você imagine que é uma justificativa razoável, mas que não esteja previsto na legislação, ok? Faltas previstas na legislação não entram nesse mérito aqui de cálculo de dias a serem usufruídos nas férias. Então você tem aí até 5 faltas, você tem direito a 30 dias, de 6 a 14 faltas, 24 dias, 15 a 23 faltas, você tem direito a 18 dias, 24 a 32 faltas, você tem direito a 12 dias. Depois que a gente teve uma mudança, uma atualização, uma reforma, uma mini reforma trabalhista na CLT final de 2017, a gente teve algumas alterações importantes aí. Ó. Você não pode iniciar as férias 2 dias antes de um feriado ou descanso semanal remunerado, que é para você não ser prejudicado, né? Imagine você vai tirar férias, por exemplo, tá chegando o final de semana, você não trabalha sábado e domingo. E aí o empregador coloca você para tirar férias na sexta-feira, iniciar suas férias na sexta. Então você começa na sexta, primeiro dia, o segundo dia já vai ser sábado, que você teria de descanso normal, e o terceiro dia seria domingo, já de descanso normal. Esse já se foram 2 dias. Então, para evitar isso, é dito que não se pode iniciar suas férias 2 dias antes de um feriado ou descanso semanal remunerado. Ok? Daí se equivale também à questão de compensação. Se você folga sábado, domingo, compensando aí um dia da semana, tá? Se você folga sábado, domingo e compensa isso durante a semana, ou seja, você não trabalha no sábado, que não seria o seu dia natural de descanso, não vale dar férias 2 dias antes do sábado, tá certo? Também tem uma outra mudança importante. Você pode dividir as férias em 3 períodos, sendo que um desses períodos, você pode dividir as férias em 3 períodos. Um desses períodos tem que ser maior que 15 dias. E outro período tem que ter pelo menos 5 dias. Vamos ver isso na prática. Alguns casos eu coloquei aqui para a gente ter essa ideia. Por exemplo, eu posso dividir um período de 15 dias, outro de 5 e outro de 10. Beleza, pode sim.
3 períodos de 10 dias? Não pode, porque a legislação é clara que um período desses 3 tem que ser maior que 15 dias. Então, não pode fazer divisão de 3 períodos de 10 dias. Um período de 15 dias, um de 3 dias e outro de 12 dias. Aí totalizou os 30. Não pode, porque aqui, ó, esse período de 3 dias não é aceito. Tem que ter pelo menos, ó, vamos conferir aqui, tem que ter pelo menos 5 dias os períodos. Então, esse de 3 dias não vale. Um período de 15 dias, um de 8 e outro de 7 completou 30. Maravilha, pode. Eu estou atendendo aqui, ó. Tem um pelo menos de mais de 14 dias, que são 15, né? Tem um de 8, um de 7, que são maiores que 5 dias. Está valendo. Ok? Também agora a gente vai falar sobre a questão do abono pecuniário. O trabalhador que tiver direito a 30 dias de férias tem o direito de converter um terço das suas férias em dinheiro. Eu coloquei aqui direito e eu quero fazer uma observação. Para que o trabalhador tenha direito mesmo, ele deve fazer a requisição, né? Deve requerer isso do empregado, do empregador, da pessoa que está lhe dando emprego, com pelo menos 15 dias de antecedência do período aquisitivo. Não é do momento que você vai tirar férias. Tá? Vamos pensar assim, você entrou na empresa dia 1º de janeiro deste ano. E aí, o ano acaba dia 31 de dezembro. Esse é o último dia, 31 de dezembro, passou um ano, né? Vai completar os 12 meses. É até o dia 15 dias antes do dia 31 de dezembro que o trabalhador precisa pedir essa conversão do abono pecuniário em dinheiro, do abono de férias em dinheiro, tá? Porque se passar desse período, olha, 15 dias antes, se não me falha a memória, a gente vai dar ali pelo dia 16 de dezembro, tá? No nosso caso hipotético de começar a trabalhar 1º de janeiro. Se você fizer o pedido depois do prazo, a empresa que escolhe se quer comprar as suas férias ou não. Se você pedir até o dia do prazo, a empresa é obrigada. A gente sabe que às vezes na prática não funciona bem assim, mas a realidade é essa. Pediu dentro do prazo, você tem direito, a empresa tem que comprar e não tem que questionar nada. Pediu fora do prazo, a empresa que decide se quer comprar suas férias ou não. Às vezes tem muita gente que confunde o dia que vai sair de férias. Então, se você trabalhou de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a partir do 1º de janeiro do próximo ano, você já tem direito a sair de férias. Não quer dizer que você vai sair já no dia 1º de janeiro. Você pode agendar com a sua empresa um outro mês. Sei lá, você agendou lá para março do ano que vem. Tá vendo esse negócio de pandemia e você acha que não adianta marcar as férias para janeiro, não sei como é que vai estar as coisas, vou deixar para março. Ok, marca para março. Mas o pedido do abono pecuniário, se você tem interesse em vender esse terço dos dias e convertê-lo em dinheiro, você precisa fazer o requerimento no prazo correto, lá de dezembro. Mesmo que você vá tirar as férias bem depois. O requerimento tem que ser feito antes para que você tenha direito. Na prática, isso significa que você pode vender 10 dias das suas férias, né? E usufruir 20 dias de descanso. Ao invés de você tirar os 30 dias, você acha assim, não, 30 dias é muito, eu preciso do dinheiro, acho que é um dinheiro interessante, é um terço, né, do que você receberia saindo de férias normalmente os 30 dias. Aí você acha, não, acho que vale a pena eu vender, eu consigo descansar em 20 dias e vendo esses 10. Tá? E o abono de férias, como é que a gente calcula? É um terço sobre os valores médios mensais, aquilo que você recebeu durante o ano.
você recebe um terço do salário base, das horas extras, adicional noturno, dos reflexos. Se você já tiver, claro que você vai ter recebido 13º, também incide sobre as férias, tá? Um terço do que você recebeu como 13º. Todas as verbas que você recebeu durante o período, elas precisam refletir no abono de férias. E também tem a questão das férias em dobro. É uma dúvida, às vezes, que muita gente tem, como é que a gente faz esse cálculo, e tem gente, às vezes, que tem uma ideia equivocada também sobre essa questão de férias em dobro. O funcionário deve tirar suas férias até 12 meses após o período aquisitivo. Caso não usufrua suas férias, tem direito ao dobro do valor devido. E aqui a gente tem que entender assim, que não é o funcionário não tirou, está com 2, 3 férias vencidas, vai dobrando, não. Não tirou uma férias, quando ele receber vai dobrar. Aí as próximas férias não tirou, quando receber vai dobrar. E assim sucessivamente. Então vamos pensar num caso hipotético, olha aqui. Imagine que o empregado foi admitido dia 5 de março de 2018, tá? Começou a trabalhar na empresa dia 5 de março de 2018. Então, de 5 de março até o dia 4 de março do ano seguinte, vai ser o período que ele está acumulando, aí está adquirindo, né? Férias, tá? Ele está gerando direito a tirar férias. Quando chegar no dia 5 de março, é o primeiro dia desse primeiro período aquisitivo. Então, a partir do 5 de março, ele já pode tirar férias. Até que dia ele pode tirar férias? Ele precisa entrar em férias até o dia 4 de março de 2020, até o vencimento do próximo ciclo. Se ele não tirar férias nesse período aqui, ó, de março de 2019 até o 4 de março, por quê? Dia 5 de março de 2020 já é o segundo período, ele já tem direito às segundas férias. Se ele não tirar as primeiras dentro desse período, quando ele for tirar aqui depois de 5 de março, que é o último, aqui eu estou no último dia, né? Aí 5 de março de 2020 vai ser o primeiro dia do segundo período aquisitivo. Aí lá em 5 de março de 2020, ele já vai ter direito, se ele não tiver tirado férias aqui, ele vai ter direito ao pagamento dessas férias aqui, quando forem pagas, em dobro, porque ele não tirou na época correta. Então as empresas precisam sempre tomar um cuidado grande para que elas controlem bem essa questão de período aquisitivo e que elas não confundam período aquisitivo com as próprias férias, com o momento em que você sai de férias. Período aquisitivo é uma coisa, olha, é daqui até aqui, né? Foi o primeiro ano, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho direito a uma férias desse período que eu trabalhei aqui. Isso é importante. Então, e aqui ele tem aqui direito a sair de férias nesse período. Eu vou dar um exemplo, então, para a gente entender mais fácil. É claro que são valores hipotéticos e arredondados para que a gente entenda, tá? Eu não fiz cálculo aí de hora de trabalho e tal, até nem coloquei a jornada, porque nesse exemplo aqui não importa isso por enquanto, tá? Então vamos pensar assim, a Pandemira trabalhou durante um ano com salário mensal de 2.500. Ao longo desse período, ela recebeu em média os seguintes valores mensais. Ó, por mês, ela recebeu na média. Quer dizer o quê? Que às vezes teve mês que ela recebeu um pouco mais, um pouco menos. Não era um valor fixo, mas ela recebeu em média. Como é que a gente faz? Então, ela está aqui, ó. Ela recebeu na média R$ 500 de hora extra, reflexo de hora extra no DSR R$ 100, adicional noturno e tal. E agora a Pandemira vai sair de férias por 30 dias.
Vamos fazer as contas de quanto ela deve receber. Primeiro, eu calculo o valor do que ela recebia por mês. Quanto ela recebia por mês? 2.400, hora extra 500, reflexo R$ 100, adicional noturno 150, adicional noturno reflexo 30 aqui. Eu coloquei os valores errados aqui, eu já vou corrigir. Eu tinha colocado, digitado aqui, depois lá na hora de fazer a conta, para ficar uma conta mais fácil, eu, eu alterei para ficar uma conta mais arredondada. Tá? Então, voltando aqui, porque isso acontece também, depois que eu lembrei que os valores eu tinha alterado. Tá aqui, ó, eu acertei os valores aqui, que era 150 e 30, para a gente fazer uma conta mais arredondada aqui. Bem, na média por mês, ela recebeu R$ 3.180. Agora vamos ver quanto que vai ser o cálculo das férias. Olha, a média mensal, 3.180. O abono de férias é um terço do que a pessoa recebia na média por mês. Então, ó, se eu recebo 3.180 todo mês, o que, que eu recebo a mais? 1.060, que são as férias. No total, eu recebo o quê? 3.180, que são os dias de férias que eu vou ficar em casa, né? Eu recebo o salário para não ir trabalhar, para ficar em casa, descansando, repondo as energias, porque o trabalho suga o ser humano, e aí você precisa ficar em casa, então você precisa receber, você precisa se sustentar. Então, o que, que você precisa fazer? Você ganha o teu salário normal, os 3.180, a média do que você ganhava, e mais o abono, mais um terço, que é para você ter condições aí de repente, dar uma relaxada com melhor qualidade, né? Você tem 4.240 no total. Ok? Esse foi o primeiro exemplo. Eu calculei que o abono de férias é um terço, 1.060. Então você vai receber 4.240 e vai ficar em casa. Nesse mês, o salário é chamado de férias. E de fato você não está trabalhando. Vamos pensar outro caso aqui. Aqui também faltou eu alterar isso aqui, ó. O salário dela aqui é 2. Opa! Agora no próximo que eu tinha feito a conta aqui, que eu tinha esquecido de alterar aqui no exemplo, mas lá no slide, quando eu colocar para vocês, lá no material vai estar tudo certinho já. Vamos voltar para a apresentação. Era 4.240, 2.400 o salário base, perdão. Então a pandemia trabalhou salário mensal 2.400, teve hora extra, tal. São os mesmos dados do exercício anterior. Agora a pandemia tem direito de férias por 30 dias. Faça os cálculos de quanto ela deve receber se ela resolver vender os 10 dias de férias. Veja, agora é outra questão. Agora ela quer vender os 10 dias de férias. E aí, nós vamos pegar aquela remuneração base que a gente calculou no exercício anterior, ó, que a gente viu, ó, quanto receberia aqui a remuneração média e mais as férias, mais o terço, né? Então você receberia 4.240. Disso aqui você divide por 3, 1.413,33. Isso vai dar uma remuneração total de 5.653,33. Então veja, se você resolve, ao invés de tirar os 30 dias, tirar os 20 dias, você recebe esse terço aqui a mais do que você receberia. Ó. Remuneração tirando as 30 dias de férias, 4.240. Remuneração tirando 20 dias de férias, vendendo 10. 5.653,33. É essa a diferença. Esse valor aqui, ó, que a gente já tinha calculado antes, divide por 3 e vai somar os dois valores. É isso que você vai receber quando resolver vender os 10 dias de férias. E o próximo exemplo, exemplo final, olha ali.
esse já está tudo certinho. Pandemira trabalhou durante um ano com salário, os mesmos dados do exercício anterior. Só que tem uma diferença. A Pandemira teve 7 dias de faltas injustificadas no período. Faça os cálculos de seu adicional de férias. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu calculei a média mensal, que é igual àquela que vocês fizeram no primeiro exercício, 3.180. Pelas 7 faltas, ela só vai ter direito a 24 dias de férias. Vacilou a Pandemira, deu mole, não tem mais direito aos 30 dias, são 7 faltas, tem direito a 24 dias. Você vai pegar essa média que ela recebia mensal, vai achar quanto que ela recebe por dia, então vai dividir por quanto? Por 30, porque um mês tem 30 dias. Então, por dia, ela recebe 106. Em 24 dias, ela recebe 2.544. O que ela vai receber, então, de férias? 2.544, mais o terço, que é o abono de férias. Então, é isso aqui dividido por 3, que vai dar 848. Então, esses 24 dias de férias, ela vai receber R$ 3.392. Tá certo? Olha, ela só tem direito a 24 dias. Então, é proporcional. Tá? 2.544, que a gente achou aqui, ó. Como a gente achou? A média do que ela recebia por mês. Isso aqui ela não recebe em 30 dias, 3.180. Se ela recebe isso aqui em 30 dias, quanto ela recebe num dia só? E isso dividido por 30, que dá 106. Quanto que ela recebe em 24 dias? Porque as férias que a gente calcular são os 24 dias. Quanto? 24 dias vezes 106, que dá 2.544. Por fim, ó, o valor base das férias, 2.544, mais o terço das férias, que é 848. Deu 3.392. Você pode perceber aqui, ó, olha a diferença lá do primeiro exemplo, quanto que ela recebeu quando tirou os 30 dias normais sem falta, sem nada, 4.240. Quanto ela recebeu quando resolveu vender? 5.653,33. E quanto ela recebeu quando teve desconto? 3.180. Ficou, aliás, perdão, 2.544. Ficou um valor bem menor, porque ela teve direito a menos dias de férias. Tá certo? Então, vocês fiquem aí à vontade para dar uma olhada no vídeo com mais calma, né? Pausem o vídeo se precisar e voltem e revejam. Na quinta-feira, que é a nossa próxima aula, a gente tem um encontro ao vivo e a gente faz mais exercícios sobre a questão de férias e, se possível, a gente entra no assunto de 13º salário. Tá bom? Desejo para vocês uma excelente noite, bons estudos e até a próxima oportunidade.